E aí, galera do segundo ano, professor Davidson de volta, para a gente começar agora o livro número 7, aulas 37 e 38, galerinha, falando ainda de quem? Do segundo reinado brasileiro, Dom Pedro II. Falamos de alguns aspectos já iniciais, né, no livro do segundo bimestre, e agora a gente vai continuar no segundo reinado, né? Temos essa e mais outra aula ainda do segundo reinado, beleza? Então, bora lá? Império do Brasil, segundo reinado, vai de 1840 a 1889, que é o ano da proclamação da República. Quem vai trabalhar hoje? Mão de obra, né, das terras. Então, olha só, mão de obra no Império era o quê? A mão de obra escrava. Ou seja, o Brasil se aproveitava do tráfico negreiro, né, da substituição da mão de obra indígena que começou já lá no tempo da colônia brasileira, tá? Então hoje não, no tempo do Império Brasileiro, a escravidão estava solidificada, inclusive estava na Constituição de 1824, ela era legalizada. Apesar da Inglaterra ter tentado várias vezes fazer acordo com o Brasil, mas não teve como. A escravidão só vai terminar em 1888, tá? Então, olha aí, a mão de obra escrava, vários tipos de escravos, né? Escravo doméstico, escravo da lavoura, escravo tigre, que é um escravo que transportava os barris de merda, né? Que as pessoas faziam as suas necessidades, o número 2, né, em casa, e isso era jogado dentro de uns barris grandes assim. E quem levava isso para o rio? O escravo botava na cabeça, o caldo da merda ia descendo assim pelo corpo todo, ele ficava parecendo um tigre, de amarelado e listras, né? Então era o escravo tigre, era o apelido dele. Chegava lá no rio e jogava dentro. Peixe, quem é que pescava ali perto, hein? Que beleza esse peixe. Deus me livre. Ó, condições do reconhecimento da independência. Quais são essas condições pela Inglaterra, né? Acabar com o tráfico de escravos. Quando a Inglaterra reconheceu o Brasil como independente, uma das condições foi essa aqui, gente. Acabar com o tráfico de escravos. Não comprar mais escravos vindo da África. E acabar com a escravidão interna também. Fizeram os acordos de 1826 entre Brasil e Inglaterra, tá? E determinou 3 anos para pôr fim definitivo à escravidão. 1826. Então, 1829 era para ter acabado, né? 1829. Só acabou em 1888. Pertinho, né? Que beleza! Número de escravos que chegaram no Brasil. Vamos ver aqui as datas, ó. 1500, de 100 em 100 anos. Até 1600, 50 mil escravos. Açúcar, né? 1600 a 1700, 560 mil escravos. Açúcar ainda. Aqui no finalzinho começa a mineração do ouro. 1700 a 1810, 1 milhão e 800. Ou seja, a mineração no Brasil escravizou muito mais do que a cana-de-açúcar. Beleza? Juntando 200 anos aqui, né? Não vai dar a metade, nem a metade disso aqui. Tá bom? 1811 a 1870, né, pega aí mineração não mais, mas o café e tabaco, algodão, tudo, 1.145.400, pecuária também, tá bom? No total aí até 1870, 8.560.000, tá? Ou seja, o tráfico negreiro que veio para o Brasil, bom? O que saiu de lá é muito mais. Porque a média de morte no navio negreiro era muito alta, né? Era basicamente a metade. Então, o navio negreiro trazia de 200 a 250 escravos e geralmente quase a metade morriam. Ou seja, saiu da África muito mais do que 8.560.000. Beleza? Principais medidas sobre o fim do tráfico negreiro. No fim do tráfico. 1831. Lei para inglês ver. É a lei Barbacena, né? Que lei é essa? Essa lei proibiu o quê? O tráfico negreiro para o Brasil, tá? Não é proibir o africano lá de escravizar negros e vender para os outros, não. Proibiu aqui no Brasil. Ninguém vai comprar mais, né? Negros da África. É a lei Feijó Barbacena, né? Lei Feijó Barbacena, 1831. Por que é lei para inglês ver? O Brasil fez a lei só para dizer para a Inglaterra o seguinte: ó, nós fizemos uma lei. Fizemos uma lei, vamos acabar com esse tráfico negreiro aí. Beleza? Mas foi só para eles verem mesmo. Porque para fazer aqui não foi feito. Beleza?
manteve o tráfico clandestino do mesmo jeito. 1845, aí a Inglaterra faz uma lei, faz um plano, Bill Arbitting. O que é isso? Os navios ingleses interceptariam navios de traficantes de escravos no Atlântico Sul. Ou seja, na rota do Brasil. Qualquer navio que fosse de escravos, a Inglaterra tinha o direito de interceptar. Beleza? Então bora lá. Lei de 1845. Milhares de indivíduos. Então olha só, de escravos. 1811, 1820. Agora de 10 a 10 anos. Vamos ver? 327 mil. 1821, 1830. 431 mil. 1831, 1840. 334 mil. 1841, 1850. 378 mil. E essa baixa aqui, professor, foi para 6,4 mil e depois zero. Galerinha, 1850. Lei Eusébio de Queiroz. Proibição do tráfico intercontinental de escravos. Tá bom? Então, até aqui foi 378 mil. Daí para aí, só veio clandestinamente 6,4 mil e depois zerou o tráfico negreiro. E os escravos no Brasil continuaram escravos. Não foi o fim da escravidão. Foi o fim do tráfico intercontinental. Mas o tráfico interprovincial continuou. O tráfico entre Pará, Maranhão, Maranhão, Bahia, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Ou seja, entre eles, entre as províncias brasileiras, havia o tráfico interprovincial. Beleza? Preço médio de escravo, do sexo masculino na região do Vale do Paraíba, que é a região onde iniciou-se o café. Tá? Ano 1835, a moeda R$1.000, tá? É o nome da moeda, R$1.000. 1835, 375. 1845, 384. 1855, 1075, porque estava no auge do café. No auge do café. Então a mão de obra é mais cara. Tá? E outra coisa, 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Então estava vindo mais escravos da África. Ou seja, quanto menor a oferta, maior o preço. Beleza? Lei da oferta à procura. 1865 deu uma baixada, 972, tá? Porque aí já tinha, os imigrantes já estavam chegando, né? A partir do tráfico negreiro, o incentivo à imigração, né, iniciou-se, né? As políticas de finalizar o tráfico, de finalizar a escravidão, de abolicionismo estava vigorando no Brasil, as ideias republicanas, tudo isso interferiu no valor. Tá? Porque quando tem menos pessoas querendo comprar, o preço vai descer. É a lei da oferta e da procura. 1875 vai dar uma subida de novo. Bom? Bora lá? Lei Eusébio de Queiroz. Falei para vocês já várias vezes. É 1850, o fim definitivo do tráfico intercontinental de escravos. Vai ter um aumento do preço, nós vimos na tabela lá. Bom? E os imigrantes? Debate sobre a mão de obra assalariada, desde 1830, eles já falavam nisso aqui no Brasil. Contexto após a Lei Eusébio de Queiroz, né? Itália e Alemanha, revoluções liberais e crises políticas. Ou seja, os imigrantes trouxeram para o Brasil ideias novas. Tá? E essas ideias influenciaram a mente de muitos brasileiros, intelectuais brasileiros e poetas brasileiros, que começaram a fazer o quê? A lutar contra a escravidão. Ou seja, a movimentar o sentimento abolicionista no Brasil. Bom? E mais? A Lei de Terras, que foi feita junto com a Lei Eusébio de Queiroz, pelas mesmas pessoas, os mesmos ministros que fizeram. A partir de 1850 a terra passa a ser vendida, antes não era. Por que isso, professor? Porque quando eles finalizaram o tráfico intercontinental, eles sabiam já que a imigração iria aumentar muito. Ou seja, a mão de obra do Brasil ia passar a ser mais de imigrantes do que de escravos. Então, para impedir que esses imigrantes comprassem terra no Brasil, eles criaram a Lei de Terras. Porque a Lei de Terras, com a Lei de Terras agora ela passa a ser vendida e não mais doada, conquistada.
né? Então os imigrantes vinham não para comprar terra, mas para trabalhar na terra de alguém. Esse era o objetivo da lei de terra. Impedir o acesso à terra a quem não possuía renda, tá? E impediu o acesso à terra aos imigrantes que vinham também, porque o preço estava lá em cima. Então os imigrantes chegavam, não tinham condições de comprar terra, eles iam trabalhar na lavoura do café, principalmente. Beleza? Debates do Império na década de 1850, mão de obra, escrava versus imigrante, a galera estava falando disso, os jornais estavam falando disso, os pasquins estavam falando disso, as rodas de café estavam falando disso. Bom? Estrutura econômica, café, o modelo agroexportador e a pequena modernização da infraestrutura, era Mauá. Falavam disso, aconteceu isso aqui também. O café se tornou o principal produto brasileiro, correspondia muitas vezes a 60% do PIB nacional. Tá? Lei de terras, falamos, Lei Eusébio de Queiroz, um primeiro golpe na escravidão. Será que isso tudo foi o primeiro golpe na escravidão? Foi, gente. Né? Porque os escravos foram deixando de ser a principal mão de obra no Brasil. Né? Muitos fazendeiros, principalmente do Oeste Paulista, não queriam mais escravos. Eles preferiam pagar um imigrante para trabalhar na sua terra do que comprar um escravo que estava com o preço lá em cima. Beleza? Olha só, foca lá no qualitativo, faça a tarefa mínima complementar agora para o terceiro bimestre, mas faça mesmo, galera. Muita gente não está fazendo e tirou uma notinha ruim no qualitativo por causa disso. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.